Bem-vindos ao canal Fé Católica Simplificada. Hoje vamos explorar um dos temas mais enigmáticos e místicos da Igreja Católica, o exorcismo. Ao longo dos séculos, histórias de possessões e rituais de exorcismo têm capturado a atenção de fiéis e curiosos em todo o mundo. Mas, o que realmente é o exorcismo? Quais são os registros mais conhecidos? E como a Igreja Católica lida com estes casos? Primeiro, vamos saber o que é o exorcismo. O exorcismo é uma prática religiosa realizada para expulsar espíritos malignos, os demônios de uma pessoa, lugar ou objeto. Para a Igreja Católica, o exorcismo é visto como um sacramental, um rito de proteção e cura espiritual, que é conduzido por um sacerdote autorizado pela autoridade eclesiástica. As bases bíblicas para o exorcismo se encontram em Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. A passagem cita sobre os demônios de Gadara. A segunda passagem é Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 27. Se trata da cura do endemoniado em Cafarnaum. A terceira passagem é Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Se trata do endemoniado Gerasseno. A quarta passagem é Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 2. Nesta passagem, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. A quinta passagem é Lucas, capítulo 9, versículo 1. Esta passagem coloca sobre a autoridade dada aos apóstolos. A sexta passagem é Marcos, capítulo 16, versículo 17. Sinais que acompanharão os cristãos. Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 28. Jesus expulsa um espírito mudo. A oitava passagem, Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Paulo expulsa um espírito de adivinhação. Atos, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Os filhos de Seva. Então, vemos que a base bíblica para o exorcismo é algo bem concreto. Então, vamos a um outro ponto, a história dos exorcismos na Igreja Católica. Desde os tempos de Jesus, encontramos relatos de exorcismos. Nos evangelhos, Jesus expulsa demônios em várias ocasiões, afirmando seu poder sobre o mal. Ao longo da história, a Igreja continuou esta prática, instituindo normas rigorosas sobre quem pode realizar um exorcismo e em quais circunstâncias. Aqui irei citar alguns dos casos mais famosos da história. O primeiro deles é o caso de Marta Gortis, Grécia Antiga. A história de uma mulher que, segundo relatos, foi exorcizada por São Gregório de Tours. O segundo caso é de Anneliese Michael, Alemanha, 1976. Um dos casos mais famosos e controversos, que resultou em um julgamento para o padre envolvido após sua morte. O terceiro caso é de Roland Doyle, Estados Unidos, 1949, caso que inspirou o filme O Exorcista. Relatos afirmam que um menino foi possuído e exorcizado em uma série de rituais realizados por padres jesuítas. Agora iremos para um ponto, que é como é realizado o exorcismo na Igreja Católica. O exorcismo na Igreja Católica segue o ritual específico formalizado no Rituale Romano de 1614, que foi revisado pelo Vaticano em 1999. Este ritual é uma oração poderosa que só pode ser conduzida por um sacerdote autorizado, antes de um exorcismo formal. A Igreja realiza uma investigação cuidadosa para garantir que não há uma explicação psicológica ou médica para os sintomas da pessoa. As etapas do exorcismo são essas: oração preparatória. O exorcista se prepara espiritualmente, invocando a proteção de Deus.
A outra, leitura dos evangelhos. O sacerdote lê trechos específicos para reforçar a autoridade de Cristo. O terceiro, comando direto aos demônios. O exorcista ordena que o espírito maligno revele seu nome, pois conhecer o nome do demônio é visto como essencial para expulsá-lo. A outra é a oração de libertação. Através de uma série de orações, o exorcista invoca o poder de Deus para libertar a pessoa. Então, o que leva uma pessoa a ser possuída pelo demônio? A igreja ensina que a possessão demoníaca é rara, mas pode ocorrer em casos específicos. Em geral, acredita-se que algumas ações podem tornar uma pessoa mais vulnerável à influência demoníaca, como a prática de ocultismo, feitiçaria, invocação de espíritos ou pacto com forças obscuras. Quais são os motivos das vulnerabilidades? Práticas ocultas, contato com atividades ocultas ou espirituais fora da doutrina católica. Traumas graves. Alguns exorcistas acreditam que traumas extremos podem abrir uma brecha espiritual. Influências externas. Lugares ou objetos amaldiçoados também são vistos como possíveis fontes de influência maligna. Então, aqui vem como se livrar de influências malignas. Para aqueles que se sentem perseguidos ou atormentados por forças malignas, a igreja recomenda uma série de práticas espirituais que ajudam a proteger e a fortalecer a alma contra o mal. Medidas de proteção. Confissão regular. O sacramento da confissão é visto como uma das formas mais poderosas de proteção espiritual. Oração diárias. Oração do Pai Nosso, Ave Maria e a recitação do Salmo 91, recorrer aos sacramentos, participar da Eucaristia regularmente, fortalecer a pessoa espiritualmente. Consagração a Nossa Senhora. A igreja recomenda pedir a intercessão de Nossa Senhora em situações de dificuldade espiritual. Agora vai aqui as fontes que estou utilizando. Para quem quer se aprofundar no tema, há diversos livros e documentos oficiais da Igreja Católica que abordam o exorcismo. Irei citar algum deles. O primeiro é Rituale Romano, de 1614, o manual oficial da Igreja Católica. O exorcismo conta sua história de Gabriele Amorti, escrito pelo padre Gabriele Amorti, que foi um dos mais conhecidos exorcistas do Vaticano. A terceira fonte é Exorcismo Explianis de Demonique, de Gabriele Amorti, livro onde o autor explica a visão da igreja sobre demônio e o exorcismo. E a última fonte que estou utilizando, que vocês podem pesquisar, é a Demonologia de São Tomás de Aquino. São Tomás explora a natureza do mal e o papel dos demônios. Aqui vai a conclusão do vídeo e uma breve reflexão. É importante lembrar que o exorcismo é um rito realizado em situações muito específicas, certo? Em apenas por alguns sacerdotes treinados. Vejamos, a Igreja Católica trata o assunto com seriedade, visando sempre o bem-estar e a proteção espiritual de seus fiéis. E por aqui, se você gostou deste vídeo e quer ver mais temas como este, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Salve Maria Imaculada e viva Cristo